A parada é a seguinte, a pior contratação do futebol em cada temporada desde 2001. Qual foi aquele jogador que mais deu errado? Aquela contratação cara que mais falhou, tá ligado? Quantos brasileiros a gente vai ter nisso aqui? Vamos ver o que a gente concorda e discorda. Muitas vezes, um jogador é contratado cercado de expectativas, com o clube o qual o contratou desembolsando uma enorme quantia. Mas na temporada de estreia, ele acaba decepcionando e não apresenta o resultado e desempenho Di Maria não ter dado certo é bizarro, porque o Di Maria joga muita bola, muita coisa. esperado. E pensando nisso, nesse vídeo, vamos listar ano a ano desde 2001 a pior contratação de cada temporada, mencionando aquele jogador que custou milhões de euros, mas que em sua temporada Isso aqui dói, mas não é mentira não, tá? Isso aqui dói, mas é complicado. de estreia foi uma verdadeira decepção. O meio-campo espanhol Gaisca Mendieta fez muito sucesso com a camisa do Valência, chegando ao ponto de ser muitas vezes convocado para a seleção da Espanha. E na janela de verão de 2001, a Lazio da Itália, cheia de dinheiro, desembolsou Caraca, 48 milhões em 2001. Nesse começo a gente provavelmente não vai conhecer muita gente, né? Porque é bem antigo. 48 milhões de euros para tirá-lo do Valência. Em sua única temporada pelo clube, ele teve desempenho pífio, disputando 31 jogos, não marcando nenhum gol e contribuindo com apenas 2 assistências. Sem dúvidas, a pior contratação do ano de 2001. Aqui não tem nem muito o que opinar. Vamos pra 2002. O volante argentino Matias Continuamos sem como opinar. Vamos pra 2003. Almeida, entre 2000 e 2002, foi jogador do Parma, e sendo presença constante em convocações da seleção da Argentina, com quem disputou 2 Copas do Mundo, na janela de verão de 2002, a Internazionale desembolsou 22 milhões de euros para tirá-lo do Parma. Sérgio Ramos antes do Sérgio Ramos existir. Na Inter, ele teve fraca passagem, sofrendo graves lesões e também passando por problemas de depressão, chegando a se afundar no álcool e no cigarro. Em 2 temporadas foram 47 jogos, apenas 1 gol marcado e nenhum título conquistado. Assim, álcool e cigarro tava presente nas melhores seleções brasileiras, tá ligado? Entre 2001 a 2003, Juan Sebastián Verón vinha de 2 temporadas regulares no Manchester United, e no período ele conquistou a Premier League na temporada 2002-2003. Na janela de verão de 2003, o Chelsea desembolsou 21 milhões de euros pelo seu passe, mas nos Blues a passagem de apenas uma temporada foi muito ruim, com ele disputando apenas 14 jogos, marcando apenas 1 gol e dando uma assistência, chegando longe de corresponder ao investimento de 21 milhões de euros. O pessoal tá falando do Beckham aqui nesse ano também, que poderia ser citado. O zagueiro argentino Walter Samuel, nas 4 temporadas que defendeu a Roma, chegou a ganhar o status de melhor zagueiro do mundo. Tanto é que o Real Madrid, na janela de verão de 2004, topou pagar nada menos que 25 milhões de euros pela Nunca ouvi falar. sua contratação. Na Espanha, porém, mesmo ele sendo titular absoluto no time dos Galácticos, não foi nem sombra do que foi na Roma, tendo algumas atuações inseguras e recebendo algumas críticas. Só jogou a temporada 2004-2005 no Real e depois retornou à Itália para defender a Internazionale de Milão. O atacante Wright Phillips iniciou a carreira no Manchester City e após muitos Aqui o nome já é conhecido já, tá? anos de destaque, o velocista na janela de verão de 2005 foi comprado pelo bilionário Chelsea, que desembolsou 31 milhões de euros. Em sua primeira temporada no clube, Phillips teve fraco desempenho, não marcando sequer um mísero gol, e assistência foram 5. Na maioria dos jogos ele saía do banco de reservas, É pra um atacante 39 jogos, não fazer um golzinho é foda. e pelo fraco desempenho ele ficou de fora da lista de convocados da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2006. O ucraniano Shevchenko vinha de 7 temporadas de muito sucesso e prestígio no Milan, com uma pilha de títulos E uma conquistados, bola de dentre ouro. eles o da Liga dos Campeões. E se não bastasse, ainda ganhou a Bola de Ouro em 2004. Todas essas credenciais fizeram o Chelsea pagar Cara, existe um padrão aqui, né? Deve aparecer de novo. Jogador do Milan, bola de ouro, contratado caro, dá errado. Porque tem o Shevchenko e logo depois vai ter o Pato, não, meu Deus do céu, o Kaká no Real Madrid, que deu errado pra caramba também. O Kaká deve aparecer aqui de novo. 44 milhões de euros em 2006 para contar com seu futebol, mas na Inglaterra ele não se adaptou. E em sua primeira temporada ele disputou 51 jogos, balançou as redes 14 vezes e deu 11 assistências, mas esperava-se muito mais do atacante. O atacante holandês Robin com cabelo. Arjen Robben, entre 2004 e 2007, foi jogador do Chelsea, e com boas atuações e títulos conquistados, em 2007 o Real Madrid demonstrou interesse no jogador e topou pagar 35 milhões de euros pela sua contratação. A primeira temporada na Espanha foi bem abaixo do Tá, nem tanto cabelo assim. esperado, com Robben sofrendo com lesões e não conseguindo ter sequência. E os números na temporada 2007-2008 foram de 28 jogos disputados, com 5 gols marcados e 5 assistências.
O caso do Robin é diferente da maioria aqui, porque depois ele voltou a dar certo até demais, né? O Robin depois virou ídolozaço lá no Bayern de Munique. Boa parte aqui deu errado pra sempre. Robin não, Nerdeland. Bravo, guerreiro. Assistências. O meia Ricardo Quaresma é aquele tipo de jogador que sempre foi visto com grande potencial, já que ele no Porto sempre demonstrou futebol de alto nível, mas quando se transferia para times maiores, não rendia o esperado. Na janela de verão de 2008, a Internazionale desembolsou 24 milhões de euros pelo seu passe, mas a passagem pela Itália foi péssima, com ele disputando apenas 19 jogos, com apenas um gol marcado e uma assistência. Antes mesmo do fim da temporada, ele deixou a Inter e foi jogar emprestado no Chelsea. Ibrahimovic vinha de anos de sucesso no futebol italiano, principalmente pela sua passagem na Internazionale. E na janela de verão de 2009, Guardiola, então técnico do Barcelona, resolveu dispensar Samuel Eto'o e para substituí-lo, pediu o atacante sueco. E na negociação com a Inter, Eto'o foi envolvido juntamente com uma quantia de 46 milhões de euros, com a negociação tendo um custo total de quase 70 milhões de euros. Apesar de ter tido uma boa média de gols, aí você vê. O Ibra veio pro Barcelona, o Eto'o foi pra Inter, o Eto'o ganhou Champions lá e o Ibra deu bem errado. Com 21 gols e deu 13 assistências em 45 jogos, a passagem e a contratação de Ibra foi tida como... Mas 2009 e 10 já era pra ser o Kaká aqui, não? Ou o Kaká... Não, é esse ano mesmo. Acho que o Kaká fracassou mais do que o Ibra. Como ruim, não, já que ele também teve crise de ego e de relacionamento com Guardiola, e mais atrapalhou do que ajudou. Já na temporada seguinte, deixou o Barcelona... Não, era pra ter sido o Kaká, pô. Era pra ter sido o Kaká. O cara chega como bola de ouro e tal, expectativa enorme e dá errado de forma violenta. O próprio Kaká tem entrevista que ele fala que pra ele, na época, era muito complicado, porque na cabeça dele era difícil entender que eu sou o melhor do mundo, mas eu sou a pior contratação do ano. Tipo, era difícil pra ele aceitar essa realidade, tá ligado? Então o próprio Kaká julga que ele foi a pior contratação do ano. E aí aqui não colocaram. E foi atuar no Milan. O atacante Andy Carroll Kaká realmente não vai aparecer, mas era pra aparecer. Teve destaque com a camisa do Newcastle e no último dia da janela de inverno da temporada 2010-2011, ele deixou o clube e se transferiu para o Liverpool, que na mesma janela tinha acabado de vender Fernando Torres para o Chelsea. A negociação foi tão bizarra que ele na época estava lesionado, só estreando pelos Reds 2 meses depois, e comprado por 41 milhões de euros. O desempenho no restante da temporada foi bem ruim, com apenas 9 jogos disputados e apenas 2 gols marcados. O lateral esquerdo... Nossa, o Coentrão... O Fábio Coentrão vinha de 2 temporadas de destaque no Benfica, com ele recebendo elogios e sendo tratado como um dos melhores da posição no continente. E com o assédio do Real Madrid, foi concluída a negociação por 30 milhões de... Eu lembro que o Coentrão ele tinha uma parada de poder jogar de lateral, mas também de poder jogar de ala, sabe? Atacante e tal, era mais esquisito no videogame. Euros. Com a forte concorrência do brasileiro Marcelo na posição, Coentrão em momento algum ameaçou tomar a vaga, já que quando recebia chances, pouco produzia. Pô, mas o Coentrão foi a pior contratação do ano? Não tinha tanta expectativa assim? Foram 33 jogos na temporada, muitos vindo do banco de reservas, com nenhum gol e 5 assistências. Para um reserva, 5 assistências. O meia-atacante Willian teve anos de sucesso no Shakhtar da Ucrânia e com o interesse de outros clubes da Europa, na janela de inverno da temporada 2012-2013, o Anzin da Rússia desembolsou 35 milhões de euros para ficar com seu passe, valor esse o da multa rescisória. Sofrendo uma lesão, ele no restante da temporada disputou apenas 13 jogos, tendo marcado apenas um gol e dado 3 assistências, números bem abaixo do esperado. Na temporada seguinte, ele deixou o clube e se juntou ao Chelsea, e até hoje ninguém entendeu essa negociação protagonizada pelo Anzi. Mas não deu lucro, não? Porque se deu lucro, não foi um desperdício. Agora, se realmente não deu lucro e deu prejuízo, aí é foda. O cara quase que não jogou, quando jogou, jogou mal. Aí é foda. Mas no Chelsea ele foi bem pra caramba. O meio-campo belga Marouane sumiu esse aqui também. E Fellaini obteve destaque no futebol inglês com a camisa do Everton. E em setembro de 2013, o Manchester United se interessou pelo jogador. Assim, vamos combinar uma coisa aqui. Tava demorando pra aparecer o United, né? Um time que recentemente, nossa, tem um histórico de gastar dinheiro errado. Tava demorando pra aparecer. E topou pagar 32 milhões de euros para contar com seu futebol. O desempenho de Fellaini em seu primeiro ano de United foi muito ruim, com ele convivendo com lesões e desfalcando o clube em muitos jogos. E no total, ele atuou em apenas 21 jogos da temporada, não marcando nenhum gol e dando apenas 2 assistências.
Di Maria atuou 4 temporadas em alto e bom nível no Real Madrid e Em altíssimo nível. em 2014 o Manchester United se interessou pelo atacante e topou pagar Moleque, agora vai ser uma sequência de United nessa parada, tá? nada menos que 75 milhões de euros pelo seu passe, sendo na época a segunda contratação mais cara da janela. O mau relacionamento com o técnico do United, Louis van Gaal, acabou que atrapalhando a passagem de Di Maria pelo clube, onde em 32 jogos marcou apenas Cara, isso aqui é muito louco. Ainda teve muita assistência, tá ligado? Mas, pô, o Di Maria que era o problema, ou o United que não soube aproveitar. Porque, assim, é um baita no jogador até hoje, até estando velho, tá ligado? 4 gols e deu 11 assistências. Já na temporada seguinte deixou o clube e foi para o Paris Saint-Germain. O centroavante colombiano Jackson Eu lembro Martínez desse teve mano. 3 anos de muito destaque no Porto, e com o assédio do Atlético de Madrid, o clube aceitou a quantia de 35 milhões de euros na janela de verão da temporada 2015-2016. Na Espanha, a passagem do jogador foi muito ruim, com ele disputando 22 jogos, marcando apenas 3 gols e dando apenas 2 assistências. Antes mesmo da temporada acabar, o Atlético de Madrid aceitou uma oferta do futebol chinês e vendeu Jackson Martínez, Se desfez, basicamente. Tipo, vai embora, vai lá ganhar dinheiro. E põe um pouco de dinheiro no nosso bolso também, tipo... Mete pé. conseguindo recuperar o dinheiro. Josão, Fellaini tá aposentado. Não, agora eu tô ligado. Eu sei que no final da carreira dele, ele tinha meio que raspado aquele cabelão e tal, o que faz ele meio que sumir ainda mais. Mas ele tinha ido pra essas ligas bem alternativas, esses, sei lá, China, Catar da vida, tá ligado? Mal investido. O francês Paul Pogba foi revelado pelo Manchester United, mas foi mesmo na Juventus onde ele obteve grande destaque, e arrependido de ter dispensado o jogador, o Manchester United na janela de verão de 2016 desembolsou Dali United, vai ter mais. nada mais, nada menos que 105 milhões de euros para tê-lo de volta, tornando Pogba na época o jogador mais caro da história. A primeira temporada em seu retorno foi abaixo do esperado, com o jogador disputando 51 jogos, marcando 9 gols e dando 6 assistências, recebendo críticas e mais críticas pelo desempenho aquém, muito em função de ser o mais caro da história. Que é um pouco do que rola com o Antony também. Tipo assim, eu acho que quando compraram o Antony, pô, os caras jurou que era craque, não é esse craque todo, tá ligado? Só que aí agora fica muito marcado pelo preço que pagaram, que é um preço absurdo. O atacante Dembélé, em 2017, tinha apenas 20 anos Rapaz, agora a briga vai ficando boa, tá? Agora tem muito jogador ruim contratado aqui. e tendo feito uma ótima temporada pelo Borussia Dortmund, o assédio de outros clubes europeus foi Vai ter Antony, vai ter, sei lá, João Félix, vai ter umas coisinhas aqui. grande, e o Barcelona, cheio da grana após vender Neymar ao PSG, desembolsou nada menos O próprio Coutinho também, vamos falar a verdade. que 135 milhões de euros de custo total para tirar o francês do Dortmund. Entretanto, para azar do Barcelona, Dembélé conviveu com lesões na temporada, desfalcando o clube em muitos jogos, e no total ele disputou apenas 23 jogos, fez apenas 4 gols e deu 8 assistências, números péssimos para quem custou 135 milhões de euros. O meia-atacante Thomas Lemar obteve grande destaque com a camisa do Mônaco, e com muitos clubes interessados em seu futebol, quem levou a melhor na janela de verão de 2018 foi o Atlético de Madrid, que desembolsou nada menos que 72 Nossa, mas o Atlético gasta errado legal também, hein? Meu Deus do céu. milhões de euros para tirá-lo do Mônaco. Em sua primeira temporada, os números foram aquém do esperado, marcando apenas 3 gols e dando apenas 6 assistências, números pífios para um jogador que custou tamanha fortuna. Foram 7 temporadas de muito protagonismo de Eden Hazard com a camisa Cara, eu vi uma discussão sobre o Hazard no auge, na época dele voando no Chelsea, ter sido muito maior e muito melhor do que é hoje o Vinícius Júnior. Tem muita gente que bate muito nessa tecla, tá ligado? Só que assim, tem muita gente que fala que o Hazard jogou muito mais bola, jogou, tipo, mais bonito e jogou mais, sabe? Deu mais resultado e tal. É complicado. Eu ainda acho que o Vini entrega mais coisas. Mas o Hazard realmente jogava muita bola. Muita bola. do Chelsea. E o Real Madrid Hazard era mais driblador que o Neymar. Que o Neymar eu não concordo em momento nenhum. Que o Neymar não. Que o Vini, beleza. Que o Neymar não. O Neymar não. Ele pode, naquele auge, ser mais driblador que o Neymar de hoje. Mas, pô, o Neymar com a mesma idade também tá fazendo doideira, gente. Que isso? já vinha demonstrando Neymar com essa idade ele tá fazendo gol, dando o chapéu de costas, pegando a bola do outro lado e completando lá no Barcelona. Aquele gol contra o Villarreal, que é coisa maluca. interesse em seu futebol em todas as janelas, até que no verão de 2019, os merengues desembolsaram nada menos que 120 milhões de flopou, euros hein? no total para ficar com seu passe. Não só na sua primeira temporada, mas em todas até o fim do seu contrato, Hazard nunca mostrou a que veio, sempre desinteressado e não estando Nossa, mas flopou cabulosamente. nem aí. Mas em seu primeiro ano ele foi atrapalhado por lesões, tendo disputado apenas 22 jogos, feito apenas um gol e contribuído com 7 assistências. O volante brasileiro Arthur Melo jogou 2 temporadas no Barcelona, e na janela de verão da temporada 2021, Barcelona e Juventus fizeram negociação envolvendo Arthur.
Cara, esse maluco parecia que ia frequentar a seleção brasileira durante 2 décadas, tá ligado? E agora tá meio que pulando de um time pro outro, ninguém usa, ninguém faz proveito dele. Em troca do também Cadê o Griezmann? É o nome de peso que ficou de fora. João Félix não vai aparecer? Pois é. O Coutinho também se safou, mas merece aqui a menção. volante bósnio, Miralem Pjanic, e as cifras envolvidas na negociação superaram os 80 milhões de Olha euros. isso. Fato é que a contratação do brasileiro pela Juventus foi um fiasco, já que ele não mostrou a que veio, disputando 32 jogos na temporada, Nossa. muitos saindo do banco de reservas, marcando apenas um gol e dando nenhuma assistência. Ele ainda tá jogando? Tá. Até onde eu sei, ele tava com um contrato com a Fiorentina, se eu não me engano, mas também não tava sendo usado lá, não. O meia-atacante inglês Jack Grealish jogou anos e anos no Aston Villa e despertando o interesse de outros Cara, o João Félix se safou? Passou batido? Porque se passou, eu acho que já, não era pra ter passado, não. clubes. Na janela de verão da temporada 21-22, ele se tornou o jogador mais caro da janela depois que o Manchester City topou pagar absurdos 117 milhões de euros pelo seu passe. Em sua primeira temporada no clube, os números foram bem abaixo do que se esperava para um jogador que custou tamanha Caraca, eu não lembrava que ele tinha sido tão caro assim, não. 117, eu não lembrava disso aqui, não. fortuna, com Grealish entrando em campo 39 vezes, marcando Tá na Juve de novo, o Arthur? Já voltou? Até onde eu sei, ele tava na Fiorentina, não? apenas 6 gols e dando apenas 4 assistências. O atacante Antony atuou 2 temporadas no Ajax e vivendo ótima fase no Pô, primeiro brasileiro da lista? Foi, não foi? Primeiro brasileiro, só que aí vai vir o Neymar daqui a pouquinho. clube, propostas de outros países pipocavam a todo instante, principalmente do futebol inglês, e com o Manchester United insistido em sua contratação, em agosto de 2022 foi concluída a operação total de 100 milhões de euros pelo seu passe. Em seu primeiro ano na Inglaterra, Antony acumulou críticas pelo mau desempenho, nunca No primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo melhorou. Mentira, melhorou não. No oitavo também. correspondendo ao alto investimento feito. Ah, pô, teve o Arthur. Acabamos de ver o Arthur, tô falando que é o primeiro brasileiro. Eu tô chapando. Situação que acontece até hoje. E os números de seu primeiro ano de United foram 44 jogos disputados, com 8 gols marcados e 3 Tá bom demais. Mais do que isso é exagero. Tá bom, tá ótimo. Valeu 100 milhões. Tá bem pago. assistências. Foram 6 temporadas de Neymar a serviço do Paris Saint-Germain. E Essa aqui dói. Mas assim, 90 milhões o Neymar pra chegar, machucar e ficar 1 ano sem jogar. tanto o clube quanto ele, de saco cheio um do outro na janela de verão de 2023, o futebol saudita, que começou a investir pesado, topou pagar 90 milhões de euros ao PSG pelo seu passe, assinando também um enorme contrato salarial de 100 milhões de euros por temporada. Pra ele machucar. Nossa, 5 jogos. Meu Deus, 5 jogos, 1 gol. Meu Deus do céu. Entretanto, Neymar disputou apenas 5 jogos pelo clube, tendo marcado apenas um gol e dado 3 assistências. Mas isso aqui, assim, isso aqui é mais azar do time dele ter machucado do que ruindade do Neymar mesmo. Porque provavelmente, se ele tivesse em campo jogando, ele estaria com esses números altos pra caramba. É que ele machucou e aí, basicamente, não jogou bola, né? Provavelmente, de todo mundo que apareceu, ele é o que tem o menor número de jogos. Acho que ninguém aqui teve menos de 5 jogos. Então foi um azar grande mesmo. Isso porque, quando esteve a serviço da seleção brasileira em outubro de 2023, em duelo contra o Uruguai, ele sofreu uma grave lesão ligamentar e desde então não retornou mais. Pelas cifras envolvidas, Neymar tem sido visto como uma das piores negociações da história do futebol. A temporada 2024-2025 teve início recentemente. E na opinião de vocês, qual jogador ao Tá, na temporada atual, pô, o Douglas Luiz não tem começado legal na Juventus. Que mais que pode dar muito errado aqui? A galera do Chelsea, sempre duvido, porque o Chelsea é viciado em gastar dinheiro errado. Pô, o Solanke foi caro, hein? Meu Deus do céu. E o Julian Álvares, cara, vamos ver se o Julian Álvares vai dar bom. Tá ligado? Tem que ver se ele vai virar mesmo. Mas tem alguns bons nomes aqui. Esse Ioro, a primeira temporada dele começa muito ruim. Porque ele chega com muita moral e machuca, tipo, no primeiro jogo, no segundo jogo, sei lá, bem no comecinho, tá ligado? Então, assim, talvez a passagem seja boa, mas o começo da primeira temporada é bem ruim. final da temporada vai ser apontado como a pior contratação? Não deixe de curtir o vídeo e de deixar Agora, já tá acabando, o João Félix não ter aparecido no vídeo, tá ele aqui embaixo. O João Félix não ter aparecido no vídeo é loucura. O vídeo já até acabou. Assim, se tem um jogador que se safou, o que mais
merecia aparecer, porém não apareceu, é o João Félix. Porque o Coutinho também teve ali e tal, mas o Coutinho teve no mesmo ano dele outros jogadores também bem caros. Mas o João Félix não ter aparecido. Aí o chat fala aqui, ó, faltou o Gabigol, o William ex-Corinthians no Fulham e faltou o Ganso no Sevilha. É que esses caras foram mais baratos, tá ligado? Eles, igual, porra, o preço do Ganso é bem irrelevante, quase nada. Então o vídeo estabeleceu o critério de quem pagou caro e não entregou resultado. Tá ligado? O Gabigol realmente, ele flopou muito, mas não foi um investimento astronômico e tal. Se você for ver, o Reinier não é citado aqui. E o Real Madrid pagou uma nota considerável no Reinier, mas teve jogador pior, tá ligado? É outro cara que poderia ter aparecido. Cara, o Kaká também não ter dado as caras é loucura. O Kaká não ter dado as caras é loucura. E o Messi no PSG? Foi de graça. Messi no PSG não deu errado, foi de graça. Tipo assim, não relação custo-benefício, porque foi de graça, então de graça qualquer coisa é bem-vinda, tá ligado? Mas João Félix e o pai dele, que é o Kaká, os dois jogadores que mais mereciam aparecer aqui.